e depois o Presidente Ramos Horta responderá. Senhora Rodrigues e depois o Deputado Faria. O Dr. Ramos Horta está cá. Nós todos os dias temos um Nobel da Paz que fala português. Aqui no Parlamento Europeu. As minhas questões iriam incidir essencialmente no desenvolvimento da educação superior, com quem Timor-Leste fez bastantes parcerias com Portugal, mas saber como é que está a situação em nível de educação superior, mas também de outros níveis de ensino. Porque sei que uma das grandes dificuldades em Timor-Leste passava precisamente pelas questões da formação e da educação dos mais jovens. Muito obrigada. Okay, thank you. Bom, muito obrigado. Não há mais pedidos de palavra. Faz favor. Tem a palavra, Sr. Presidente. Obrigado pelas perguntas. Não sou muito bom em tomar nota. E, se algumas perguntas eu falho, espero o secretariado me lembre, Sr. Deputado, pode me interromper. Portanto, eu começo pela pergunta sobre, feita pelo Sr. Presidente, sobre a nossa adesão à ASEAN e a posição de Singapura. O que só posso dizer é que era frequente nos mídias regionais dizer que Singapura opunha-se à adesão de Timor-Leste à ASEAN. Isto é o que dizia os mídias. O que posso dizer aqui é que Singapura precisamente preside a um grupo de trabalho desde 2011 para a preparação de Timor-Leste para a adesão à ASEAN. Se Singapura tinha dúvidas em relação à capacidade de Timor de assumir responsabilidades decorrentes de ser membro da ASEAN, na altura, Singapura tinha razão. E, precisamente por isso, Singapura tem sido um dos países que tem apoiado muito a capacitação profissional dos timorenses. Nesses mais ou menos 10 anos, mesmo antes de 2011, quando começou a funcionar essa comissão de acompanhamento da adesão Timor-ASEAN, Singapura recebeu 600 timorenses para capacitação profissional em Singapura. E é que a ASEAN, a estimativa, e mesmo na ASEAN ninguém tem a certeza de quantas reuniões anuais há na ASEAN. A estimativa varia entre 600 reuniões a 800 reuniões da ASEAN. Claro, desde os grupos de trabalho e provavelmente influenciado pela Europa. E então, as dúvidas, esse Timor tem capacidade humana, financeira, para assumir as suas responsabilidades. Provou-se, nesses anos, que Timor pode aderir, tem capacidade. E muitos países da ASEAN dizem o importante é Timor aderir, e haverá um período, 5, 10 anos mais, em que os países da ASEAN, mais capacitados, vão apoiando Timor-Leste até estar ao nível dos países mais avançados da ASEAN. Portanto, hoje não há reservas de ninguém na ASEAN em relação à adesão a Timor. Até porque o critério principal de adesão à ASEAN é a localização geográfica. A Carta da ASEAN de 2015, emendado, estabelece um dos critérios. Um critério é estar no footprint do Sudeste Asiático. Segundo critério, não fazer parte de qualquer outra organização regional. Timor-Leste não faz parte de outra organização regional. É observador no Fórum das Ilhas do Pacífico. É um observador ativo no Fórum das Ilhas do Pacífico. E na pergunta feita pelo seu deputado do Reino Unido,
sobre as nossas outras relações. Temos relações excelentes com a Austrália e a Nova Zelândia, assim como com todas as ilhas do Pacífico. Obviamente, com as ilhas do Pacífico, dada a distância, os grandes oceanos que nos separam, não temos relações comerciais. As nossas relações comerciais são, em primeiro lugar, Indonésia. 70% do comércio é com a Indonésia. Segundo, a Austrália. Depois, Singapura e os outros países. E cada vez mais com a China. Mas ainda continua a ser a Indonésia o maior parceiro comercial. A exportação do gás e petróleo de Timor-Leste, do campo petrolífero de Bayu-Undan, é todo para o Japão. Aliás, o acordo assinado em 2002 foi precisamente o Japão era o único importador. Portanto, o compromisso de Timor, Austrália e dos joint ventures era, portanto, a capacitação humana tem sido um grande esforço dos nossos parceiros internacionais, mas também grande esforço do nosso governo, dos nossos governos dos últimos 10 anos. Mais de 100 milhões de dólares investidos num fundo chamado Fundo de Capacitação Humana, e através desse fundo foram enviados centenas de timorenses para as melhores universidades da Ásia. Asia Institute of Technology, 4 universidades na Tailândia, universidades nas Filipinas, Austrália, cerca de 200 bolseiros timorenses, são bolsa de Timor, e outros, mais 100 ou 200, são bolsas australianas. Temos também centenas de estudantes com bolsas de Timor e de Portugal. Em Portugal, temos 300 bolseiros no Brasil. Portanto, o esforço tem sido enorme nos últimos 10, 15 anos de enviar os nossos jovens para fazer mestrados, bacharelato, doutoramento, certificados de cursos profissionais, de administração pública, etc. O Fundo de Capacitação Humana, desse de mais de 100 milhões, foi exclusivamente para ciências e tecnologia. Um exemplo, levantou-se a questão do setor da saúde. O que devo dizer? Em 2002, no primeiro ano da independência, não havia mais do que 19 médicos timorenses. Hoje temos cerca de 1.000 médicos timorenses, dos quais 700 formados em Cuba e 400 formados ou a ser formados em Dili, numa faculdade de medicina estabelecida pelos cubanos. Além disso, dos 1.000 médicos timorenses, temos 250 médicos cubanos a trabalhar em Timor-Leste. A União Europeia financiou a construção de 5 hospitais regionais. Não havia em Timor-Leste, havia apenas o único hospital de Dili. Graças à União Europeia, 5 hospitais regionais foram construídos de raiz e também, pelo financiamento da União Europeia, todo equipado. Obviamente, continuamos a ter graves problemas, sobretudo na área de gestão do hospital, gestão da área de saúde. Aliás, é um problema comum a muitos países do terceiro mundo, em que há grandes médicos, não há falta de equipamento, há falta de know-how na gestão hospitalar. Mas, na área de saúde ainda, devo dizer, por exemplo, malária praticamente deixou de existir em Timor-Leste. Aliás, vai ser declarado em 2020, malária eliminado em Timor-Leste. Ainda temos dengue. Por exemplo, a lepra foi declarado eliminado há 3 anos atrás pela Organização Mundial de Saúde. Mortalidade infantil e mortalidade de 5 anos para baixo, diminuído em 50% nos últimos anos. Esperança de vida antes da independência era de 57 anos, hoje subiu para quase 70 anos, 68 anos de idade. O setor de justiça na capacitação humana também
muitos progressos foram feitos, se nós lembrarmos o que eram os timorenses na área da justiça, quantos juízes havia, quantos procuradores havia e quantos há hoje. Mas é a área mais complicada, mais difícil e vai levar muito mais tempo. E essa área tem sido fundamentalmente com o apoio de Portugal e do Brasil, na capacitação do setor de justiça. Criminalidade em Timor praticamente é muito baixa. Não temos crime organizado. Bom, talvez em parte, eu digo sempre, né, com alguma modéstia, não temos crime organizado porque geralmente nós não somos, em geral, não somos muito organizados. Então os nossos criminosos também não são muito organizados. Mas a verdade, não temos crime organizado que existe muito na nossa região. Mas, sendo ainda um Estado frágil e com alguma riqueza visível, começa a haver tentativas de fora, de alguns países da região, de fazer introduzir em Timor crime organizado, branqueamento de dinheiro, prostituição forçada ou people's smuggling. As nossas forças, de 2006 para cá, progressos notáveis na profissionalização, disciplina das Forças Armadas, da Polícia Nacional, etc. E hoje devo dizer, portanto, temos muito poucas queixas sobre actos de violência perpetrada pela polícia por elementos das Forças Armadas. E devo dizer às Vossas Excelências, o meu telefone, eu uso o Samsung, e é uma boa máquina, o Samsung. Praticamente toda a gente em Timor-Leste tem o meu telefone. É o melhor barómetro da situação no meu país. O mais pequeno incidente que aconteça onde seja, recebo um SMS de alguém, das pessoas mais simples do povo, a dizer: pai, a polícia hoje nos veio bater. Ou algo que tenha acontecido. Eu raramente recebo informações dessa natureza, que recebia muito em 2006. Tinha 300, 400, 500 chamadas por noite. Hoje, praticamente, não. Portanto, é o melhor barómetro da situação no país, para além das informações oficiais que nós temos. As relações com a União Europeia são relações extremamente importantes. É a intenção deste governo continuar as relações privilegiadas dos governos anteriores e expandir mais ainda. E, em todas as áreas que nós hoje tivemos o quarto diálogo anual com a Comissão, e saiu um comunicado da imprensa da Comissão sobre o encontro. Tivemos encontro com a alta representante Federica Mogherini, e há um compromisso total da União Europeia de continuar a estar forte e visível no nosso país. Em relação à questão de possíveis eleições antecipadas, a nossa Constituição, que fomos nós que escrevemos, ninguém inventou para nós, ninguém nos impôs, cria situações dessas em que o resultado não produz maiorias absolutas e às vezes não conseguimos coligações, mas coligações credíveis e sustentáveis para 5 anos. Teria sido fácil para o primeiro-ministro, Dr. Maria Alcatiri, se ele quisesse ter qualquer coligação, que fosse só para ter os números, teríamos tido. Mas o partido Fretilin fez uma campanha com base numa promessa ao eleitorado. Foi com base nessa promessa ao eleitorado que a Fretilin ganhou. Não pode, de repente, mudar tudo só para satisfazer 2 ou 3 partidos e garantir a maioria. E, nesse aspecto, o Dr. Maria Alcatiri é de princípios e de integridade. E daí não consegue maioria absoluta.
qual é o caminho mais democrático? Eleições antecipadas. Ele diz, voltamos ao povo para o povo decidir. É possível que o resultado vai ser o mesmo sem Maria, mas aí teremos que fazer face à situação. O importante é que o país está tranquilo, não há o mais pequeno incidente de violência no país. Portanto, eu tenho intervido frequentemente na nossa televisão e sempre com a mensagem de tranquilidade, de paz no país. E tem tido efeito, e tem sido também esse o papel da Igreja, do Presidente da República. Em relação eu creio que... falou-se, Sr. Deputado, hoje falou em relação, e citou como exemplo, que o Timor-Leste é um país de 97%, 98% católico. Em termos de percentagem, é a maior percentagem do mundo. Eu pensava que era a Polónia, mas um amigo da Polónia respondeu no meu Facebook, dizendo, não, nós temos menos de 98%, portanto vocês são... The Vatican. Exato, o Vaticano é o único que se pode dizer tem mais percentagem católica. E então, e apesar disso, o Timor-Leste é mesmo católico. E não é tanto católico formal, nominal. Mas o nosso primeiro-ministro é muçulmano praticante. Portanto, é um exemplo para o mundo, pelo menos que nos rodeia. Segundo, a Indonésia, como sabe, 250 milhões de habitantes, maioria muçulmana do mundo. Não há dois países na Ásia que tenham melhores relações que Timor-Leste e a Indonésia. Não há dois países na ASEAN que tenham melhores relações que Timor e a Indonésia. A Indonésia tem sido exemplar em reconhecer a nova identidade de Timor-Leste, país soberano, desde a primeira hora. Caminhamos encontro um ao outro e temos desenvolvido excelentes relações. Colaboramos muito regionalmente. Eu creio que respondi a todas as perguntas. Se alguma falhei ou não foi suficiente, posso voltar. Okay, I would say a round of applause.